Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo no programa Pontuando e vamos ler aqui dois artigos interessantes. Um deles diz o seguinte, tem o seguinte título: Clima, por que apostar nos saberes ancestrais? Esse arquivo, ele é um arquivo que remete à análise daquilo que os nossos ancestrais, os povos originários, os povos ligados à terra, indígenas, povos autóctones, vamos dizer assim, são os conhecedores das mazelas da natureza. E ao pesquisar o conhecimento deles, a gente percebe que eles tinham muito conhecimento. E o autor aqui, que é o Paulo César Carbonari, aqui do site do portal Outras Palavras, faz uma leitura desse conhecimento e nos convida a observar como eles tratam, esses povos originários tratavam a terra e como eles esperavam a terra e as águas, vamos dizer assim, né? A natureza de uma maneira geral, e como o que eles esperavam da natureza e a ciclicidade das coisas na natureza. Por que a nossa intervenção muitas vezes faz cessar um evento que seria natural num determinado instante e o faz voltar em outro momento, devido a essa necessidade do ciclo, de completar-se um ciclo, o faz de voltar de maneira forte, de maneira catastrófica, da maneira virada, vamos dizer assim, virando a mesa, a nossa mesa no caso. Por quê? Porque nós, povos que viemos dominando a natureza, passamos a não prestar atenção nas coisas importantes que a natureza está sempre dizendo para nós. Ela tem uma linguagem. Ele faz esse texto aqui, ele é quase uma metáfora. O segundo texto é um texto mais técnico, ele não tem nada de metafórico. Ele fala dos desafios da reconstrução das cidades no Rio Grande do Sul. Então nós vamos falar de saberes ancestrais e as reconstruções necessárias, tá? Bom, eu vou começar com um texto que é mais metafórico, que é o texto do Paulo César Carbonari, e depois eu vou passar ao texto técnico. Vamos ler, eu vou ler mais linearmente, de forma que a gente perca pouco tempo e o texto, esse vídeo podcast, não fique tão longo. Bom, então vamos lá. As águas foram colonizadas, entre aspas, nas cidades em nome de um desenvolvimento insustentável que cobra seu preço: lama, destruição e morte. São tempos de reconectar o homem, o ser humano, à natureza. E as ideias de Ayrton Krenak, Bruno Latour e Nego Bispo são pistas para isso. Se você quiser, você pode procurar aí, você dá um Google aí para saber quem é o Ayrton Krenak, quem é o Bruno Latour e o Nego Bispo, que dão pistas para isso. Esses são estudiosos. O Krenak, ele tem origem indígena, né? Acabou de entrar agora para a Academia Brasileira de Letras, porque escreve livros maravilhosos, sempre sob a ótica do seu conhecimento, a sua ligação com a terra, a sua ligação com os povos originários. O Bruno Latour e o Nego Bispo são pessoas que nós teríamos que pesquisar um pouquinho mais. Eu não tenho no momento aqui um currículo deles. Mas vamos ler o texto do Paulo César Carbonari. Esse eu vou no final dizer, no final desse texto, dizer sobre o seu currículo. Essa publicação no portal Outras Palavras foi em 21/5/2024. Quer dizer, nós estamos hoje no dia 23/5. Ela foi feita há 2 dias atrás. Muito bem. Então, a catástrofe climática é um fato. É vivida desta vez por milhões de gaúchos e gaúchas, particularmente com maior impacto por aqueles e aquelas dos locais mais afetados e que estão em situação de maior precariedade e menor proteção. E ela chegou de forma dramática. Mas a situação somente poderá gerar algum tipo de aprendizagem, para que não seja só mais uma, entre aspas,
se for capaz de ser transformada efetivamente numa experiência também, entre aspas, ou seja, num acontecimento do qual se aprende e que o que dele se aprende seja duradouro e capaz de transformar a vida. Essa transformação seria uma retransformação. Por quê? Porque nós temos uma ideologia, uma forma de conviver com as coisas, com a natureza, e nós provocamos uma transformação deletéria. E nós precisamos de nos transformar para voltar a transformar o ambiente vital em algo que seja benéfico para nós e todas as outras espécies. E todas as coisas às quais nós nos interligamos, dependemos e que fazemos parte. Isso sou eu que estou dizendo. Há muitos nomes para designar o que está acontecendo. Chamamos catástrofe intencionalmente para recuperar a ideia do teatro dramático antigo, que significava um momento no qual os acontecimentos da representação se voltavam contra a personagem ou o personagem principal. Etimologicamente significa kata, tem o significado para baixo, e strophen, virar. Então, virar para baixo. Catástrofen ou catástrofe é virar para baixo. Em outro sentido, de uma maneira mais genérica, tudo estaria tendo uma virada. Então, tudo isso há de ajudar a virar, a dar uma virada. Nós esperamos. A catástrofe, nós esperamos, segundo o texto, que seja uma virada, virar para baixo, transformar, né? Dar uma virada. É, portanto, mais do que um desastre, uma tragédia, um acidente, uma calamidade, ainda que todas estas sejam, de alguma forma, também sinônimo daquilo que foi dito, a catástrofe. A questão é saber, no sentido de Bruno Latour, se o fenômeno é um acontecimento. Para que seja, precisa levar a uma escuta profunda que transforme o fenômeno de simples objeto externo a ser descrito funcionalmente, a ser justificado existencialmente e leve a entender seu sentido, suas razões motivadoras de reflexões e ações capazes de modificar a própria maneira de pensar e agir o mais amplo e profundamente possível. Essa parte do parágrafo é muito interessante. Ele está dizendo que nós podemos descrever o que está acontecendo de maneira funcional, ou seja, tudo que foi perdido, tudo que aconteceu, por que aconteceu tecnicamente e tal, justificá-lo na sua existência, levar a entender, mas principalmente levar a entender as razões, motivar reflexões e ações capazes de modificar a maneira de pensar e agir. Porque tudo o que nos acontece tem um significado e tem uma causa. E a gente, percebendo essa causa, a gente é capaz de tomar uma atitude de modificar o nosso comportamento ou modificar ou tentar incidir sobre a causa de forma que nós possamos mudar a realidade a favor de uma estabilidade, de algo bom que seja bom para todos. Mas esse bom para todos ele tem que ser pensado não apenas em mitigar o sofrimento humano. E isso é importante, obviamente. Nesse momento precisa de doações, precisa de água, precisa de remédio, precisa de produto de limpeza, precisa de reconstruir casas, reconstruir a cidade, o Estado, que é o que nós vamos falar no segundo texto, os desafios da reconstrução. Quer dizer, tudo isso são coisas a serem pensadas de maneira técnica, programática. Mas não adianta nós pensarmos dessas soluções imediatas, necessárias e principalmente urgentes, mas não é apenas isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos de projetar uma forma de que um entendimento causal, de forma que aquilo ali não venha a acontecer, para que nós tenhamos que tomar outras atitudes em regime de urgência, porque as perdas no regime de urgência são muito grandes. Quando você tenta reconstruir a vida de pessoas, você não consegue reconstruir seus amores, seus passados, seus afetos, as suas ligações, as coisas que eles adquiriram. Você consegue dar alguma estabilidade para eles, uma casa, limpar a cidade, combater doenças, ajudar as pessoas a ter uma vida minimamente razoável. Mas a gente não repõe o passado delas, a ligação que eles tinham ali com aquelas pessoas, porque vai haver uma dispersão de pessoas, os entes que se foram nessa catástrofe, aquilo que foi perdido, os afetos das coisas que nós temos que constroem nossas histórias. Tudo isso fica muito difícil de você repor, não tem como. Como que você vai
restabelecer a vida de alguém que morreu, né? Que foi perdido, um ente querido, e às vezes muitas pessoas da família. A própria ligações dos amigos que se dispersam, a própria história do local, a história do bairro, a história da cidade, os costumes, né? As plantações, as glebinhas de terra onde as pessoas tinham hortas, tinham pomares. Como que você reconstrói todo esse histórico que faz parte da vida de cada entidade, cada família, cada indivíduo? Isso é muito difícil. Então, nós precisamos de nos precaver com esse conhecimento, não apenas tecnicamente de ação da urgência, nós precisamos de reconectar com a natureza, saber quais são os insumos dela, como que ela reage, como que ela procede, porque nós temos que evitar novos acontecimentos. Isso é muito difícil de ser feito, principalmente em regime de urgência. Portanto, é um projeto a ser pensado. Bom, isso tudo são palavras minhas, tá? Agora, vou voltar ao texto. Trata-se de superar a simples ocorrência para problematizar e gerar outras formas de ser, de desejar, de julgar e de agir, e produzir uma ruptura com um modo normalizado e normalizador, gerar impossíveis mundos totalmente diferentes, outros mundos. É o que eu acabei de falar nas palavras dele, embora ele tenha falado de maneira mais incisiva. Transformar ocorrências em acontecimentos exige que haja reflexão, não somente reação. A reação é o posicionamento diante da urgência. A transformação dessa ocorrência é um acontecimento que exige uma reflexão. Essa reflexão ela exige um estudo, um interiorizar-se, um conhecer, em procurar saber, né? Sim, o momento é de socorro, de salvamento, de solidariedade, exercido de forma tão intensa e forte, mas é também de fazê-lo com o desejo de que não se precise voltar a fazer, logo de novo uns dias depois, que eu acabei de falar. Há que se trabalhar a reconstrução, que não pode ser um simples retorno ao mesmo, um refazer no mesmo lugar, posto que, para um bom número de situações, seria insistir em esperar novos eventos traumáticos. Com certeza, se você repõe tudo no mesmo lugar, uma peça está instável no lugar, ela caiu, você vai lá e coloca ela novamente naquela mesma situação de instabilidade, ela vai cair de novo, é isso que ele está falando. Há um processo de responsabilização daqueles que agiram ou que deixaram de agir para prevenir, para proteger, e não são poucas as ausências e faltas, né? Inclusive da própria sociedade, que às vezes é inconsciente, que não tem conhecimento, não apenas das autoridades, das pessoas que fazem os executivos, né? As pessoas que fazem as administrações, as gerências, as gestões. Há que construir-se condições para a reparação de vítimas da catástrofe climática, e são milhares, aqui e em tantas outras emergências climáticas pelo mundo afora. Claro, enfrentar a complexidade das exigências postas pelo acontecimento requer tomar a circunstância a fundo, mas não ficarmos presos a elas, hão de ser transpassadas, transfluidas, trans de transformação. A travessia que se exige neste momento é mais do que simplesmente encontrar alguma margem, ainda que numa enchente uma margem física seja uma salvação, óbvio, mas não é o final. Além da salvação, existe o pensar-se não ter que ser salvo de novo ou ter que procurar outra margem. Há que se fazer a travessia para buscar novas margens portadoras potenciais de novas formas de relação que denunciem o intolerável, que travem e freiem a destruição do progresso infinito e abram a criação que fecunda transformações profundas, novas relações, novas existências. Ou seja, que venha fecundar transformações profundas, novas relações, novas existências. Margens portadoras potenciais de nova relação que denunciem o intolerável, que travem e freiem a destruição do progresso infinito. Vamos pegar essa frase aí e explicar isso aí. Esse progresso infinito aí é aquela condição de o mundo estar sempre crescendo. Ele cresce através da retirada de matérias-primas, transformado em ouro, né? Aquilo que é muito valioso, pago com dinheiro muito caro, do suor do trabalho das pessoas, como se aquilo fossem necessidades vitais,
caminhando sobre o meio ambiente, poluindo águas, acabando com mananciais, transformando orlas em concreto, fazendo parques para diversão e vendendo a preços de bilheterias altas. Quer dizer, tudo isso um progresso infinito que exige uma construção e uma ação sobre a natureza profundamente deletéria e impensada. Isso objetivando o lucro, o maior lucro possível. E em troca do lucro, as pessoas vão obter uma diversão, que é uma diversão, embora seja pessoalmente razoável, todo mundo precisa de adquirir coisas e ir vivendo e se divertindo, etc. Porém, isso não pode ser ao custo de uma manobra, de manobras que lá na frente deem lucro para poucos e tragam a catástrofe para muitos. E para mesmo aqueles que tiveram muito lucro. Porque hoje, algumas empresas muito grandes lá, no Rio Grande do Sul ou em outros lugares do mundo, estão perdendo clientes, estão perdendo milhões de haveres e de valores porque não conseguem produzir, tiveram suas fábricas inundadas, tiveram as suas mercadorias perdidas, né? É muito legal você ter, por exemplo, uma grande loja de materiais de construção e de outras coisas, de acabamento, etc, etc. Ser um grande conglomerado nesse momento, e você imaginar que você vai construir um parque, que você vai vender imobiliário, vai vender imóvel, vai vender todos os insumos de acabamento, de edificação, e você vai ganhar um burro do dinheiro por aqueles materiais, mas depois, quando aquilo for perdido e as pessoas não tiverem capacidade de recomprar, ou mesmo os governos, se aquilo ali for estendido no tempo, se der um mínimo a essas pessoas, e você não vai ter o seu lucro de volta, você também vai perder com aquilo. E você não perde só aqui, porque as questões climáticas, elas estão mundo afora. Os prejuízos estão grandes. Por exemplo, prejuízos na rede elétrica. Quando você tem um apagão de horas, de dias, você prejudica pessoas, mas prejudica indústrias, comércios e outras coisas. Não é uma coisa que somente pega os menos aquinhoados. É claro que eles são os mais prejudicados, né? Mas ele pega também os estratos medianos da sociedade. Estratos, às vezes, que perdem a capacidade de consumir e de retornar os milhões de lucro para essas incorporações. Bom, vamos voltar ao texto. Há uma compreensão a ser construída. Um acontecimento não é uma simples causalidade, por mais que o componham. Há antecedentes, há consequências, há causalidades diretas e indiretas, há agentes, há relações, uma complexidade a ser não somente esquadrinhada, explicada, mas particularmente compreendida, interpretada, sentida e refletida. E para tal, não se pode dispensar qualquer tipo de saber, de sabedoria, de conhecimento. Então agora ele está entrando no cerne daquilo que ele quer dizer com essa coluna, com essa matéria. Todos eles estão convidados à roda dialógica, ou seja, à roda do diálogo. Mas não dá para acolher a desinformação massiva, a produção de informações falsas, a disseminação do ódio. Não se pode acolher isso. Uma emergência climática é piorada com o uso das tecnologias da informação para desinformar e desmobilizar. Isso tem ocorrido, infelizmente, por questões e situações políticas de grupos que se degladiam. É uma coisa impressionante o ser humano ser capaz de usar uma catástrofe para fazer uma política rasteira. É uma catástrofe que tem uma qualidade substantiva, ela é climática. Mas nós poderíamos falar que é uma catástrofe natural por um acontecimento local, que não tem a ver necessariamente com uma mudança de clima. Essa catástrofe não. Ela tem existido em vários locais, mas a motivação dela é a mudança do clima, que está repercutindo em vários lugares, de uma forma ou de outra. Nesse momento, por exemplo, nós já tivemos seca na Amazônia, tivemos um calor muito forte no Brasil central, e o deságio de todas as águas que iriam caminhar por essas áreas que agora estão num calor infernal, essas águas caíram todo num único estado,
porque houve uma barreira climática ali por alta de pressão central no Brasil. Isso porque as temperaturas do Oceano Atlântico estão altas, dos oceanos de uma maneira geral, né? E criaram essas barreiras de alta pressão e baixa pressão e deságua das águas que vinham das Amazônias pela evaporação. O que são os rios? Os rios que vêm lá de cima e reiniciam o seu ciclo pelo sul do sul, caminhando para o norte do país, e as mudanças, os caminhos também que vêm, as massas polares que vêm do sul. Tudo isso se concentrou num único estado. Agora está distribuindo e nós podemos ter mais catástrofes agora em Santa Catarina e no Paraná. Se por acaso, Deus nos livre disso, isso vir a acontecer, nós não teremos um estado só para construir, nós teremos um estado e meio ou até 2 estados, ou até mais. Precisamos de pensar nisso aí. Então, essa catástrofe ela tem uma qualidade substantiva, ela é climática, e clima se refere a todo o planeta. Mas, dizê-la assim, pode sugerir carregar a separação entre ser climática e ser humana, reproduzindo a cisão entre natureza e cultura, tão cara ao antropoceno. Ailton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um livro de 2020, alerta que nós passamos a pensar que ele, o planeta, é uma coisa e nós somos outra. Então, o raciocínio é Terra e a humanidade. Davi Kopenawa, em A Queda do Céu, um livro de 2015, diz que os brancos, que são uma minoria da população que tem o pensamento e são afinados com os antigos colonizadores, não só da América Latina como de outras regiões do mundo, pensam que a floresta está morta e vazia. Ele está fazendo essa diferenciação por causa do colonialismo aqui dentro. Os povos autóctones tiveram suas terras, o país inteiro colonizado por povos que davam pouco valor a essas comunidades daqui, as comunidades que agora sobrevivem aqui, e dão valor, historicamente, dão valor aos lucros e o pilhamento das riquezas que poderiam ser feitas nessa terra. Essa mentalidade está construindo essas catástrofes e ela já vem de 2 séculos. Então, os brancos, eu vou chamar de os que têm a mentalidade dos colonizadores, pensam que a floresta está morta e vazia, que a natureza está aí sem motivo e que ela é muda, ou seja, que ela não fala, que ela não demonstra nada. Então dizem para si mesmos que podem se apoderar dela para saquear as casas, os caminhos e o alimento do chapiri, como bem quiserem. Chapiri deve ser uma figura associada ao homem existencial nessas terras. A insistência em submeter, no sentido mais duro que esta palavra pode significar, a natureza à cultura, fazendo dela um recurso ao serviço dos humanos, faz com que as águas sejam tratadas como inimigas da humanidade. Então elas deveriam ser recolhidas e enviadas para longe, ou seja, desviadas para outros cursos. Se você faz uma edificação aqui, você mexe com as margens, você desvia, você soterra partes que faziam parte daquela natureza, você impede as evaporações, os trânsitos das águas, você impermeabiliza o terreno, você joga os lençóis para baixo, você desvia os lençóis. Então você está fazendo o que se é chamado nas cidades de drenagens, né? Ao mesmo tempo, as operações imensas para trazer água de longe do fundo para abastecer a sede de milhões também modificam esse ciclo natural. Você joga águas para longe, confina-las num local, faz um encanamento para você ter assistência, e quando essa assistência da água de cima não é suficiente, você começa a trazer as águas dos lençóis. Quer dizer, você está mudando a sistemática cíclica de evaporação, transpiração das árvores, movimento das águas, e com isso você está modificando natureza, modificando margens, matando animais, interferindo nas correntes
aéreas, nas correntes de animais que são sazonais, né? Alguns pássaros voam para um local, polinizam outros locais. Você está interferindo com isso tudo, você está mudando o ambiente dele. Ao mesmo tempo, as operações imensas para trazer água de longe do fundo para abastecer sede de milhões, acabei de falar. E as águas voltam, e dessa vez voltaram com força. Olha bem, elas foram retiradas, agora elas voltaram. Isso é quase metafórico, né? Voltaram para dizer que precisamos conviver com elas. É uma outra metáfora que ele está falando. Ele está dizendo que a natureza ela tem as suas compensações, ela vai voltar. Você não conhece todo o processo, não domina todo o processo. Você não constrói o processo nem destrói ele. Você atrapalha o máximo que você consegue. Então elas voltam. Em outras palavras, se nós quisermos entender assim, elas estão dizendo que elas precisam de estar ali. Nos ensinam que não há humanidade sem natureza. Em outras palavras, nós também somos natureza. Uma catástrofe climática é uma catástrofe humana. Inclusive porque mais produtos da ação humana na natureza do que o contrário. Quer dizer, a catástrofe foi climática humana porque foram os homens que muito precisamente, vamos dizer assim, sistematicamente nos últimos 200 anos, com a mentalidade do colonizador inclusive de terras e mares, foi que provocou as condições para que houvesse as modificações, os retornos e, portanto, as catástrofes, de maneira em que a natureza está falando que nós precisamos de respeitá-la, porque precisamos de nos respeitar também. Então, uma catástrofe climática é uma catástrofe humana, inclusive porque mais produto da ação humana na natureza do que o contrário. Longe de que seja uma simples vingança da natureza, né? A natureza ela não tem uma personalidade para se tomar de raiva e nos contra-atacar. O desafio de retornar à interdependência entre o humano e o natural é a mensagem mais dura que essa enchente deixa, além de muita lama, destruição e morte. O quilombola Antônio Bispo dos Santos, em A Terra Quer, de 2023, um livro que há pouco encantou, chama atenção para a necessidade de entender o movimento das águas, ele diz, elas vão e voltam. Ele lembra que a água não reflui, ela transflui, e por transfluir chega ao lugar de onde partiu na circularidade, que eu já mencionei lá em cima, quando nós iniciamos o texto. Simbólico e exigente entender o que ele diz quando o desejo imediato é que as águas simplesmente refluam, se afastem rápido para longe, que as pessoas estão com os níveis de água muito alto, levando suas casas, seus carros, seus pertences, trazendo lama e deixando destruição com a força do seu passar. Bispo dos Santos propõe que, assim como as águas, o movimento humano seja de transfluência, porque transfluindo somos começo, meio e novo começo, porque a gente transflui, conflui, transflui, a gente conflui, transflui, conflui e por aí vai. Na Terra não há volta, porque ela é circular. Ao mesmo tempo que algo vai, fica. Ao mesmo tempo que fica, vai, sem se desconectar. As lições que podem nos ajudar a aprender dos acontecimentos são aquelas que transformam e, sobretudo, que mobilizam a transformações profundas e duradouras, sustentáveis, produzindo uma virada. Esse texto ele é um texto menos técnico, mais filosófico, mas ele vai ao cerne da questão. É um pensamento de transformação da relação homem-natureza. Nós precisamos de parar de raciocinar que nós estamos colonizando todos os lugares. As pessoas pensam até em colonizar o espaço, como se nós fôssemos muito poderosos. Para você interferir na natureza, ainda que desleixadamente, que é o que viemos fazendo essas centenas de anos aí, para você fazer isso, você teria que ter um conhecimento muito total da natureza. Lembrando que nós fazemos parte dela, é difícil nos distanciar para entender todos os seus processos. Mas nós vamos ter que estudar muito esses processos para entender como evitar que os retornos, que as voltas, que as confluências, que as transformações venham nos agredir. Aliás, a natureza, quando ela faz uma virada dessa, é quase que uma autoagressão, porque nós fazemos parte da natureza.
Muito bem, agora eu vou para o texto técnico, vou terminar isso aqui, vou para o texto técnico, é do site Jacobina Brasil, tá? Ele foi escrito em 22 de maio de 2024, ou seja, o dia de ontem, hoje é dia 23, o primeiro texto foi do dia 21, e aqui está dizendo o seguinte, nós vamos falar dos desafios da reconstrução das cidades no Rio Grande do Sul. É uma outra forma de falar, e essa autora aqui é a Raquel Ronick. O Paulo César Carbonari, ele é graduado em filosofia no Instituto Berthier. A gente entra no Google, aparece uma opção de coisa na frente aqui. Com reconhecimento pela Universidade de Passo Fundo, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, doutor em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, os Sinos, em 2015, professor e diretor pedagógico do Instituto Berthier, chamado IFIB, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, professor convidado em curso de especialização em direitos humanos na UNOCAPECO, UCS, PUC-RS, Unicinos, além de convidado para cursos e atividades em várias universidades. Não vou continuar lendo, porque o currículo dele aqui é imenso, mas já deu para ver que ele é um filósofo, tá? Bom, agora nós vamos aos desafios da reconstrução. A Raquel Ronick é uma arquiteta urbanista brasileira. Ela foi secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades durante o governo do presidente Lula. É autora de Guerras dos Lugares, A Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, editorial Bom Boitempo. Bom, agora vamos passar a leitura da matéria que ela técnica, né? Uma matéria técnica, já que ela é uma arquiteta urbanista, e naturalmente que ela vai falar de uma maneira mais técnica. E vamos ver a dificuldade que ela mostra e que apresenta. A urbanista relatora especial da ONU para Direito à Moradia Digna e autora do livro Guerra dos Lugares, A Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, Raquel Ronick, explica quais problemas teremos para enfrentar para a reconstrução ou reconstruir as cidades afetadas após décadas de racismo ambiental, gentrificação e negacionismo climático. Bom, com as águas dos rios e lagos gaúchos finalmente baixando, nós começamos a enfrentar o complexo tema da reconstrução das cidades. Olha bem, nós estamos falando isso do alto do dia 22 de maio de 2024, ou seja, neste momento as águas dos rios estão baixando. Estão propensas aí, segundo os climatologistas estão dizendo, que hajam novas enchentes. Parando agora, elas podem retornar ao longo do ano. Não se sabe quantas vezes isso vai acontecer, nem quantos anos será acontecimento, porque existem outras coisas que confluem. Por exemplo, algum reflexo do El Niño, né, ou da El Niña. Bom, vamos lá. Com as águas dos rios e lagos gaúchos finalmente baixando, nós começamos a enfrentar o complexo tema da reconstrução das cidades. Há mais de 76 mil pessoas vivendo nesse momento em abrigos, 581,6 mil desalojados, conforme a atualização da Defesa Civil, na segunda-feira, dia 20 de maio deste ano, 2024, o que evidencia que a tarefa de criar imediatamente alternativas para esses refugiados climáticos não é uma coisa banal. Bairros inteiros e até municípios ficaram debaixo d'água, terão de ser reconstruídos, exigindo, em muitas situações, o reassentamento. Os desafios dessa empreitada são para além da capacidade das lideranças governamentais oferecerem respostas ágeis e dos bilhões financeiros, né, envolvidos nessa operação. A questão, eternamente negligenciada, é como a reconstrução pode de fato ocorrer em novas bases do ponto de vista socioambiental, apresentando respostas não apenas para as formas de ocupação urbana diante dos desafios climáticos, mas também do histórico racismo ambiental, um dos elementos do modelo de desigualdade socioespacial que condena as populações de menor renda a viverem sob condições urbanísticas mais vulneráveis aos desastres climáticos. Pois é. Então, como reconstruir cidades pós-desastres climáticos? Durante o período em que eu exerci o mandato de relator especial para o direito à moradia adequada no Conselho de Direitos Humanos da ONU, no período de 2008 a 2014, pude conhecer em loco o processo de reconstrução pós-desastres em decorrência do terremoto do Chile, no Haiti, em 2010, do tsunami das Ilhas Maldivas após 2004. Além disso, ao lançar o tema Mudanças Climáticas e o Direito à Moradia como o objeto de relatório temático,
que ela disponibiliza aqui num link aqui, ela pôde receber centenas de relatos e relatórios, dialogar com organizações internacionais humanitárias que atuam nessas situações e identificar as armadilhas presentes em processos como estes. Uma das mais flagrantes armadilhas é a constante violação dos direitos à moradia, sobretudo em situações de reassentamento, ou seja, de transferência de comunidades para outro lugar que garanta permanência com segurança. Poderia continuar oferecendo muitos exemplos, mas todos eles a marca da colonialidade, do racismo ambiental, do extrativismo está presente na negação dos direitos à permanência para comunidades estabelecidas. Vocês veem que esse enxerto aqui, ele é uma parte daquilo que nós falamos no outro texto, né? Existe quando ela fala da colonialidade, ela está falando da maneira de proceder, extraindo riqueza sem se preocupar com o ambiente. Mas isso resvala também em que alguns bem-nascidos têm mais direitos que outros que ficam nas periferias. Ela chama isso de racismo ambiental, que normalmente são povos de origem africana ou são miscigenados índios africanos, ou são indígenas, são pardos, etc. E do extrativismo, ou seja, aquela busca pela riqueza em que você deixa os buracos para trás, presente na negação de direitos à permanência de comunidades estabelecidas, que seriam as comunidades autóctones, né, que nós falamos no último texto. No relatório apresentado em 2009, eu apontei ela está falando sempre em primeira pessoa, então esse apontei aqui é ela que está falando. Eu vou ler do jeito que está aqui. No relatório apresentado em 2009, apontei inúmeros casos: pescadores que foram removidos de seus locais de moradia original em função do risco de inundação para conjuntos habitacionais em áreas de montanha, impossibilitando-os de continuar a exercer seu ganha-pão e modo de vida, enquanto seus locais originais de moradia e trabalho foram ocupados por resorts de luxo à beira-mar. Isso é uma profunda maldade. Você tirou o histórico da vida do indivíduo, fez algo para ganhar muitos bilhões, alguns poucos vão ali se divertir, o que é até natural, mas que podem pagar, nada contra, mas estão colaborando, né, com o lucro de uma atividade detratora, que afastou comunidades e mudou o estilo de vida delas e as empobreceu em muitos casos. Moradores de ilhas no Pacífico foram impedidos de continuar vivendo ali e obrigados a residir em casas de alvenaria que se assemelhavam às casas do subúrbio norte-americano, quando sua forma original de morar, suas palafitas, tinha uma relação histórica com marés e áreas de inundação, sem que isso ameaçasse as suas vidas, e que tinham a ver com seu histórico de sociedade, com suas origens, talvez até origens autóctones. Poderia continuar oferecendo muitos exemplos, mas em todos eles a marca da colonialidade, de racismo ambiental e do extrativismo está presente, na negação dos direitos à permanência para as comunidades, estabelecidos segundo lógicas e formas de ocupação não estruturadas, pela propriedade individual registrada, na captura dos espaços de vida e trabalho de comunidades não brancas e pobres, por usos rentáveis do ponto de vista dos investidores e dos capitais envolvidos, do desrespeito às formas tradicionais de organizar espaço e a relação com a natureza daquelas comunidades e da imposição de modelos carbocêntricos, ou seja, modelos que iriam gerar carbono, né? Carbono na atmosfera. Precisamos evitar o ciclo da morte anunciada. Em resumo, as operações de reconstrução são definidas a partir de agendas dos complexos geopolíticos e econômicos envolvidos nesses processos. Em outras palavras, da origem dos capitais que investem e seus desejos de recuperação dos custos, das empreiteiras e conjuntos de fornecedores de serviços, suas capacidades de inserir e ofertar seus produtos e serviços nesses circuitos, enfim, dos atores com o poder de participar nos processos decisórios. Eu comentei algo semelhante no último texto. Não é de se estranhar que as comunidades afetadas tenham pouco ou nenhum lugar de fala e decisão nesses processos, especialmente nas situações de recuperação pós-desastre, quando elas estão fragilizadas, totalmente focadas nos desafios de sua sobrevivência imediata. E mais,
A urgência acaba justificando que mesmo os mecanismos existentes de escuta, participação e defesa de direitos sejam desativados. Dessa forma, a reconstrução acaba sendo mais do mesmo. As máquinas mais azeitadas da produção de reassentamento são aquelas que produziram as tais cidades do século XX sob um modelo que justamente promoveu tal desastre, que significa impermeabilização do solo, negação dos elementos de natureza, dos seus ciclos, trinômio asfalto, concreto, ferro, o racismo ambiental, ou seja, algumas pessoas que de menor renda e normalmente pretos e pardos e indígenas estariam naquelas áreas afastadas, mal postadas, mal posicionadas, e a mentalidade da colonialidade. E, portanto, são estas que são acionadas e estão prontas para capturar os bilhões da reconstrução. É igual à guerra, né? Um determinado país entra em guerra com o outro no sentido de colonizá-lo, conforme acontece lá nas questões orientais, e destroem muita coisa. Depois as empreiteiras daquele país ganham dinheiro do contribuinte daquele país para reconstruir o país dominado. É um ciclo de bilhões para meia dúzia de ganhos. Aqui, aqueles que fizeram todos os ganhos e que impermeabilizaram a terra, que expulsaram pessoas, que indiretamente mataram animais, deslocaram, modificar o ecossistema, são as mesmas pessoas que agora, depois do desastre, vão ganhar dinheiro para reconstruir. Esta é a crônica da morte anunciada. Mesmo que neste momento o modelo tóxico que nos trouxe até aqui esteja de fato revelando seu potencial de destruição. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a opção de reconstrução da cidade vai partir da lógica daqueles que causaram o desastre. E é isso que ela está chamando a atenção e que o texto anterior chama. Nós temos que aprender com o desastre, nós temos que ouvir a terra. Mas, do jeito que são construídas as políticas, os lobbies e o poder e a experiência que nós temos aqui de saber que essas pessoas raciocinam como se fossem os colonialistas estrangeiros e anteriores à nossa geração, gerações anteriores, que o raciocínio deles é esse, é que nós vamos ter mais do mesmo. Ela está chamando a atenção para que a gente pense sobre isso nas causas e consequências. Em outras palavras, ela está prognosticando que nós vamos recair no mesmo erro se não fizermos uso da tese do primeiro texto, que é a tese de ouvir, de pensar o que está definitivamente acontecendo. Bom, gente, então nós finalizamos esse podcast com essas falas. Eu acredito que é muito esclarecedor. Eu peço que vocês passem para frente. Nós fizemos vários podcasts relativos, vídeos, entre outros vídeos, sobre as questões climáticas, sobre a questão do Rio Grande do Sul, sobre a questão da Europa, inclusive. Você pode procurar aí no meu canal, aí, José Roberto Abramo. Eu espero que você goste desses textos e que tenha paciência de vê-los, ouvi-los. Passa para frente. Vamos, comenta, compartilha, dá seu like, porque você me faz engajar, ou seja, dá engajamento nos vídeos do YouTube. E até um próximo programa Pontuando, onde nós vamos trazer algum assunto que seja muito interessante para a nossa reflexão e crítica. Obrigado e até lá.